9 horas mais 32 minutos, você ouve o programa Insight, né? E a gente, no intervalo, a questão aqui é política, um pouco de política, né, Nilton? Mas retomando o histórico da catarse. Nós temos, então, né, um estudo em cima da mulher, né, com uma doença que ainda hoje, né, ela é tratada, mas não daquela maneira, né, que é a histeria, e se descobre um pouco mais, né, de doenças que não têm, em síntese, origem orgânica. Sim. Não é isso? Agora, acontece que, da época do Freud para cá, e a gente tem que pensar também que tanto o Freud quanto o Breuer, né, eles viviam numa situação social, né, específica, né, naquela geração deles. Né. Só que os problemas mentais, né, eles nos acompanham nas gerações, mas com mudanças também, né, de forma de vida, de maneira de análise das coisas. Né. Tanto que a geração que nos segue, às vezes, nos choca, né, com aquelas mudanças que eles propõem. Então, é muito legal isso que tu falava da catarse, está relacionado com isso que tu está dizendo dos primeiros descobrimentos, que a catarse foi a primeira coisa que eles descobriram. Foi descoberto pelo Breuer, especificamente. O Breuer tratou uma paciente que tinha uma psicose histérica chamada Berta Pappenheim. No meio, lá antes de 1880, essa paciente se internou, ele internou, e já com a hipnose, na época que era o método que se usava, o Breuer hipnotizava ela 2 vezes ao dia e sugeria que ela desfizesse uma série de sintomas que ela tinha. Entre esses sintomas, ela tinha uma hidrofobia, ela não conseguia tomar água, então vivia desidratada. Tinha delírios, enxergava uma série de coisas, só falava em inglês, mesmo que a língua materna dela fosse o alemão, e etc. Um grande transtorno. Essa paciente, que depois ficou consagrada na literatura psicanalítica como Ana O, ela, em determinado momento, ela mostrou para o Breuer um ataque dela de raiva, de fúria, de mal-estar, digamos assim, que o Breuer deixasse ela falar, porque quando ela falava, ela se aliviava. Aí surge a catarse. Aí isso ela deu o nome de limpeza de chaminé. Então, quando ela limpava a chaminé, tirava o picumã da própria chaminé, desentupia, desobstruía, ela se sentia livre. Que vai ao encontro daquela pergunta que eu fiz a última, né? Sim. Falar com outra pessoa é uma coisa, mas de repente a outra pessoa faz parte também, entre aspas, daquele problema que ela tem. Sim. Né? No caso, está falando ao ar livre, falando ao vento. Né? Então, escutar a pessoa é muito importante, porque a catarse faz o que se chama de abreação. Aquela tensão toda do conflito que está vigente, que está presente dentro da pessoa, e que estanca todas os fenômenos psíquicos, vamos dizer dessa forma genérica, para que as pessoas nos acompanhem em casa, claro, fugindo um pouquinho da rigidez da ciência, faz com que o indivíduo se alivie. Por isso o médico escuta o paciente. Quando o paciente vai ao consultório médico geral, do clínico geral, do especialista em geral, a pessoa senta, se acomoda na cadeira e escuta pacienciosamente, ou deveria pelo menos escutar pacienciosamente o paciente durante um tempo, para que o paciente descarregue. Aquela descarga é a catarse, é a abreação, é a descarga pela palavra, ela alivia as tensões, ela alivia o sintoma. Tem pacientes que melhoram só de ver o médico, de conversar com o médico. Por quê? Porque faz essa limpeza de chaminé que a Ana Ola, que a Berta Pappenheim dizia para o Breuer, que fazia efeito dentro dela. Então, mas não cura, como tu dizias. Por quê? Porque é só uma descarga. O conflito segue vigente. 2 dias depois, ou horas depois, aquilo volta a juntar pressão de novo. Funciona como um abscesso. Se nós não desencapsularmos, não drenarmos, não curarmos o abscesso, só furarmos e tirarmos o conteúdo, digamos assim, que tem dentro dele, o pus, logo depois ele começa a encher de novo e volta a doer, volta a inflamar, volta a dar febre, volta a eu acho alimentar que até a movimento. própria fala, ela tem um contexto de racionalização, né? De acordo com o nível intelectual de cada um que fala, né, Nilton? Sim. Quer dizer, também cabe ao outro interpretar aonde é que tem verdade e não tem verdade, né?
E o que é representativo e não é, porque num texto tu fala muitas palavras, né? Sim. Mas tem as palavras de sentido. Se tu não souber interpretar, por isso que eu acho que às vezes a pessoa tem dificuldade de interpretação, né? Porque ela não consegue capturar daquele texto os principais termos, né? Quando tu usas a palavra interpretação, aqui já andamos já há muitos anos no desenvolvimento, no descobrimento da psicanálise, digamos assim, já temos a psicanálise. Quando tu falas em interpretação, nós já temos a psicanálise propriamente dita. A psicanálise surge com a técnica psicanalítica, que é a técnica de escutar o paciente pacienciosamente e interpretar aquilo que o paciente está nos dizendo. Isso já significa reconhecer que existem conflitos, que existem fantasias inconscientes, que o paciente pelo menos usa alguns mecanismos de defesa, em especial a repressão, que não permite que ele tome contato com determinados conteúdos, porque são traumáticos ou pelo menos provocam sofrimento, provocam dor numa parte do psiquismo. O próprio psiquismo se defende colocando aquilo para dentro, surge o conceito de inconsciente, vê o quanto nós já andamos. Surge o conceito de inconsciente, e as coisas que estão fechadas dentro do inconsciente são aquelas que se manifestam através das palavras, dos atos, das atitudes das pessoas em geral, do sintoma como um todo. Então, quando surge a ideia de interpretar, é descobrir o que está fechado dentro, represado dentro do inconsciente e que se manifesta secundariamente através de sintomas. Então, aí nós já temos um conceito muito mais sofisticado, uma ideia, já andou muito a pesquisa, porque nos permite entender que coisas que estão represadas dentro de nós e que nós, com a nossa consciência, não temos condições, através da nossa autoanálise diária, de enxergarmos, precisamos de uma terceira pessoa preparada tecnicamente para que ela vá além dos nossos olhos. Isso vem um pouco da hipnose. A hipnose, quando Freud se dá conta que ela falha, que ela vai só até um ponto, e a partir dali, por mais que tu enxergue, ordene e sugestione o paciente a fazer determinada coisa, ele não faz, porque existe uma barreira. Surge então o conceito de censura. Avançamos um pouquinho mais na teoria. A censura se descobre dessa forma. Algo dentro da cabeça do sujeito impede que ele enxergue além. Então nós enxergamos além dessa censura porque tecnicamente estamos preparados para isso. Mas todos nós, racionalmente, não conseguimos ir além de um determinado ponto. Esse é o conceito de barreira, de censura, que é a barragem, a represa. Se nós, sob hipnose, sugerirmos para uma pessoa que quando se acorde fique nua, tire toda a roupa, certamente a pessoa não vai fazer, de acordo com os princípios morais dessa pessoa. Não vai fazer. Por quê? Porque isso essa ordem significaria derrubar a barreira, ir além da barreira. A censura faz com que conceitos e preceitos que estejam atrás dessa barreira não permitam que o indivíduo faça. Então, com isso, clinicamente se descobriu que a sugestão só tem efeito até um ponto, depois não tem mais efeito. Aí surge a necessidade de buscar uma outra técnica. Aí quando Freud abandona a hipnose e passa a pesquisar mais profundamente, buscar a técnica que depois ficou consagrada como a técnica psicanalítica. Então, quando nós temos o conceito de que tem algo por trás que não pode surgir na nossa consciência e que justamente esse algo que está por trás é o que gera o mal-estar, descobrir esse algo que está por trás alivia o mal-estar. Aí nós estamos juntando o conceito de catarse, o conceito as observações da hipnose, os comentários e a investigação de Breuer, as primeiras pesquisas do Freud sobre o tema das paralisias, logo depois a sexualidade, porque junto com as histerias de conversão, que são esses pacientes de um primeiro momento da história da psicanálise, surgem os transtornos obsessivos, os transtornos compulsivos, os transtornos que sempre existiram. Mas não esqueça que nós estamos numa era na Áustria, com o povo húngaro, um império austro-húngaro, com toda a sua rigidez, com toda a sua plena era vitoriana, com toda a necessidade de cumprir. Os determinados mecanismos eram bastante usados na época, como a questão da obsessividade, do cumprimento, do controle, etc. Então, algumas doenças eram mais comuns naquela época, entre elas as neuroses obsessivas, por exemplo, que depois o Freud vai começar a pesquisar, investigar e relacionar com todo esse tema do inconsciente também. E diferentes mecanismos gerando diferentes tipos de neurose. Então ele começa a se dar conta que existe
a histeria, existe a neurastenia, que é o indivíduo que na época era atacado. Antigamente se usava essa expressão neurastênico, hoje nós não usamos mais. O indivíduo atacado, nervoso, que se ataca por qualquer coisa, fica brabo, joga as coisas no chão. Isso na época se chamava de neurastênico. Freud começa a investigar esses pacientes também. Ele já sai um pouquinho da histeria, com o conhecimento que ele tinha da histeria, já de um psiquismo rudimentar, ele começa a investigar esses pacientes. E os pacientes com transtornos obsessivos também. As fobias, ele começa a observar as fobias e relacionar com tudo aquilo que ele tinha. Bom, aí surge um mundo novo, uma série de coisas fantásticas, maravilhosas para descobrir. Sim. Ele escreve, tudo, sem parar o tempo todo. E era um homem determinado. Freud, evidentemente, com todo gênio, era um homem determinado, um homem que vivia para isso. Ele nunca fez nada que não fosse isso. E tinha toda uma família, ele era casado com uma senhora que tinha ele no céu, que fazia que a casa girasse em torno dele. Se nós temos nas digitais individuais, cada um tem a sua, né? Cada um tem uma pequena diferença, né? Eu imagino o comportamento, né? Imagino o cérebro, né? Porque as nuances de eu ter um pouco mais de uma coisa ou um pouco mais de outra é quase uma característica digital, né? Ou uma identidade da pessoa, né, Nilton? Bom, bom, já vamos chegar, já estamos lá em 1930, 30 e poucos, quando já começamos a colocar outros ingredientes, que é o constitucional, já lá no final da era do Freud. Quando já começamos a colocar determinados elementos que são de genética, são de berço, facilidades que cada um traz, as heranças que cada um traz dentro do seu código genético, que na época ele chamava de constitucional. Se eu pensar em voz alta, posso estar dizendo uma idiotice, né? Mas a gente tem que ter coragem para dizer as idiotices. Né? A gente percebe, Nilton, que algumas doenças elas são comuns em determinadas famílias, em determinados traços né? De doenças. Sim. A gente fala hereditário, mas não tem a ver com essa relação também do inconsciente como autodestrutivo. Né? É que, sabe o que acontece, Leandro? Nós nos criamos cientificamente, e as faculdades de medicina de alguma forma, e até de psicologia de alguma forma, fizeram um pouco disso, com a ideia de que uma coisa é a genética e outra coisa é o psiquismo. E que o psiquismo não se toca com a genética. Hoje nós sabemos, através da epigenética, que o psiquismo se transmite. É transgeracional, que os conflitos, que as características vão se transmitindo. E que, inclusive, as vivências atuais modificam a própria genética do sujeito. Que aquilo que nós somos capazes de fazer nesta geração, de corrigir rumos, digamos assim, se transmite geneticamente para as gerações seguintes. Hoje já está comprovado cientificamente isso, pelo menos em alguns genes. Evidentemente que isso no futuro vai ser muito mais complexo. E os descobrimentos vão ser assim assustadores do ponto de vista... Deve haver algum trabalho dentro da psicanálise de ligar doenças mentais ao espaço genético. Não sei como se pesquisa isso, porque a pesquisa do gene, ele é do genoma, né? Em laboratorial, né? Praticamente laboratório. Né? Sim. Agora, a pesquisa genética do comportamento ao longo de tratamentos, né, Nilton? Então, mas com o tratamento psicanalítico, hoje já existe comprovação, do ponto de vista da genética, de que nós conseguimos modificar alguns genes. Alguns genes. São aqueles que conseguiram ser identificados, evidentemente. Certamente isso é muito mais complexo e muito mais profundo e amplo. Então, a ciência só permite identificar alguns porque a ciência está recém-iniciando nesse sentido. O certo, mas nós sabemos em psicanálise desde a clínica que acompanhando pais, filhos e netos, os psicanalistas mais velhos que atendem várias gerações, percebem e acompanham clinicamente, não tem como comprovar cientificamente do ponto de vista genético, porque não é a nossa área, evidentemente, mas quem trabalha com várias gerações, quem é mais velho trabalha com várias gerações, vai percebendo determinados traços que vão se transmitindo, imutáveis, e traços que vão se transmitindo já modificados. Então, a modificação das gerações seguintes do ponto de vista da saúde mental tem que ver com esse trabalho que é feito hoje. A neurociência, ela busca muita coisa, mas parte física, né? O estudo da parte física, né? Mas a área cerebral, ligações cerebrais. Porque tudo é muito grande, não tem como saber tudo. Ninguém pode saber tudo. O indivíduo que diz que sabe tudo não sabe nada. Todo mundo se especializa. Hoje tem médicos que trabalham só com fígado, são hepatologistas.
Tem médicos que trabalham só com rim, são os nefrologistas. Tem gente que trabalha só com coração, cardiologista. E nós trabalhamos só com psiquismo. Claro. E já no psiquismo tem gente que trabalha com pacientes de terceira idade, tem pessoas que trabalham só com crianças, outros trabalham só com adolescentes, outros trabalham com pacientes de meia idade, já porque existe uma certa demanda de conhecimento para que o indivíduo se Mas ela vai se ligar com a neurociência? Em algum momento ela deve se ligar? Certeza, tem que se ligar. Com certeza, com a bioquímica, com a neurociência, com a genética, em especial com a genética. Sim, com certeza, com certeza. O fato de que alguém olhe algo do ponto de vista emocional não anula toda a existência do resto. Uma pessoa que infarta, ela tem a sua lesão, ela tem os níveis de triglicerídeo, colesterol elevado, de repente é diabética, é fumante, é obesa, é sedentária, tem uma genética familiar de pessoas que têm uma certa facilitação para as doenças do coração transmitida transgeracionalmente, mas além do mais é um indivíduo sobreexigido, um indivíduo que não se cuida, é um indivíduo que fuma, sabe que não pode fumar, que o pai já morreu do coração e ele sabe que isso é grave, que ele tem uma chance enorme de morrer e mesmo assim segue desafiando as probabilidades. Temos uma infinidade de aspectos emocionais ainda. Além do mais, esse indivíduo de repente é estressado, é terrivelmente angustiado, não consegue dormir de forma tranquila, e vamos somando os ingredientes. Agora já estamos falando de ingredientes emocionais, vão juntos. E o que leva a que o indivíduo de repente tenha a taxa de gorduras em geral altas e coma um bom churrasco todos os dias, ou pelo menos 1 ou 2 vezes por semana? Como assim? Para onde mesmo que tu queres ir? E teu pai morreu do coração, infartou, teve um infarto fulminante, uma área extensiva, não teve uma parada cardíaca, morreu, não pôde, foi reanimado e não conseguiu vir, porque a área foi muito grande, o coração estava todo entupido de gordura. E tu estás comendo gordura e fuma? Como assim tu fuma? A gente sabe que numa tragada tem mais de 4.000 substâncias e que pelo menos a maioria delas é extremamente nociva para as artérias e para os órgãos. Sabe o que é comum as pessoas dizerem sobre esse tipo de comportamento? Ele é sem vergonha. Não tem vergonha. Olha, só um pouquinho, a visão moralista é interessante, Nilton, porque ela mascara, né, os conceitos que eles não percebem que por trás daquilo ali tem quase uma doença, de um suicídio mascarado. Né? Isso é uma questão de tempo. Mas só que esse mecanismo de um suicídio mascarado, ele é compactuado com o inconsciente, né? Que permite falsos convencimentos ao consciente, e o consciente continua trabalhando. Porque no que der um infarto, ele perder uma boa parte da sua mobilidade, passar por uma ponte de safena, né, ele vai se amedrontar mesmo, aí ele muda. Né? Às vezes não muda. Às vezes o indivíduo segue desafiando as probabilidades. Eu já vi pessoas fumantes, por exemplo, de eu mostrar aquelas fotografias horríveis que tem na carteira de cigarro para o indivíduo e a pessoa dizer, não, mas isso aí só acontece com alguns, não acontece com todo mundo. Não olha para mim. E segue fumando. Então, o próprio psiquismo do indivíduo vai encontrando respostas racionais, às vezes não tão inteligentes, mas que o indivíduo prefere acreditar e não se enfrentar. Daí vem a ideia que eu tenho dito muitas vezes aqui ao longo de muitos anos, de que o psiquismo é covarde. Porque ele lança a mão de recursos que não nos permite enfrentar as coisas como são. Então, é muito mais fácil tu dizer, isso aí não acontece com todo mundo, eu acho que eu não estou nessa lista. Tem pessoas que morrem aos 100 anos de idade fumando, comendo tudo e não acontece nada. Como se com ele fosse acontecer o mesmo. E com todo mundo acontecesse assim. Nesse caso, o indivíduo está simplesmente se enganando. Ele encontra formas, digamos assim, o próprio psiquismo dele, de não se enfrentar com a realidade. É uma forma covarde de reagir. Porque o que ele teria que fazer, desde o ponto de vista da realidade? Tomar consciência, modificar as atitudes, modificar sua dieta, sua cultura alimentar. Aí entra o Dr. Álvaro Lozada, que estava nos acompanhando agora, com toda a questão da cultura alimentar, etc, etc. Mas o próprio psiquismo do indivíduo faz ele se esconder. Ele se esconde atrás de determinadas explicações que qualquer pessoa que olhe diga, o que é isso? O que ele está dizendo? Mas para ele é válido aquilo.
Aí tem a covardia do psiquismo que não permite que a pessoa tome a atitude, enfrente. E todos nós, de alguma forma, somos covardes desde o ponto de vista psíquico, porque todos nós temos situações que fazemos de conta que não existe, deixamos para depois. A dieta, a famosa dieta, que nem deveria, essa palavra dieta nem deveria existir, porque é modificar para sempre, não é uma dieta que o indivíduo tem que fazer. O indivíduo tem que modificar a cultura para sempre, não voltar mais a comer determinadas coisas ou agir de determinada forma frente à alimentação. Sim. Então isso não é um regime. Ou melhor, em vez de dieta, regime. Não é um regime que o indivíduo... Porque o regime implica que seja de 6 meses, 3 meses, 1 ano. Daí depois o indivíduo volta à dieta anterior e tem o efeito sanfona. Como parar de fumar. Ele nunca deixa de ser fumante. Ele vai continuar sendo fumante. Só que ele parou de fumar, mas ele vai... Qualquer coisa ele volta a fumar na mesma condição. Ele tem que parar e se perguntar o que eu tenho dentro de mim que estou o tempo todo com uma roleta russa, porque pegar o cigarro e pegar um revólver, botar 1 ou 2 balas no tambor, bater e disparar na cabeça, é a mesma coisa. Em algum momento, terá sorte. Alguns têm mais sorte que outros. Bate. Às vezes passa a vida toda batendo e não detona. Mas tem gente que bate e detona. O indivíduo morre, tem câncer de pulmão, câncer de intestino, câncer disso, câncer daquilo, tem enfisema, tem falta de ar, morre com oxigênio o tempo todo, num sofrimento atroz, assim. E aquilo foi uma construção que o indivíduo fez da sua própria vida. Não pode ser que o indivíduo que fume não vá saber que ele corre o risco de em algum momento ficar sem ar, porque o pulmão não vai absorver o ar que ele vai puxar. O ar vai entrar, mas não vai entrar dentro da corrente circulatória, porque o indivíduo está com enfisema. Ele vai puxar o ar e vai seguir com a sensação de falta de ar, porque não vai haver troca. Mas isso é uma construção. Agora, o que faz com que uma pessoa construa a vida desse jeito? Alguém obrigou? Não, ele deliberadamente fez isso. Então, algo dentro da cabeça do sujeito faz com que ele viva assim. Esse algo é o que nos interessa. Isso é o que nos importa ver de onde vem, como se manifesta, por quê, que conflitos, com que está relacionado. Então, nós trazemos isso para cima, colocamos em cima da mesa e olhamos junto com o paciente. Mas é algo que a pessoa não quer olhar, porque por algo já está... Sim, mas no fundo, o inconsciente sabe. O futuro daquilo ali é a morte certa. Bom, mas o consciente mascara. Ou é o inconsciente que permite mascarar? São as defesas, porque pensar... Vamos tirar o tema da morte, como está colocando. Pensar que se nós fumarmos, podemos morrer, e certamente vamos morrer mais cedo ou mais tarde, provocado pelaquela substância química, ou aquelas substâncias químicas, isso é muito angustiante. Então, o que nós fazemos? Não dá nada, é só de vez em quando. O meu tem filtro, o meu tem tal coisa, não tem tal outra. Fulano morreu de velho, fumando, não dá nada, isso aí é só para alguns. Tanta gente morre e não fuma. Esses argumentos nós criamos para eles. Mas o que é isso que está dentro da pessoa que faz com que surja esse argumento? É como o indivíduo caminhar, se equilibrar em cima do trilho do trem, e o trem vem vindo, apitando, vem vindo, crescendo, o indivíduo segue até o último segundo. Agora no último segundo eu salto fora. E se ele se desequilibrar e cair para dentro, em vez de sair para fora, cair para fora? É uma probabilidade. Mas essa probabilidade não existe na cabeça do sujeito, porque o próprio psiquismo faz com que ele não enxergue isso. Então ele tem uma autoconfiança exagerada de que com ele não vai dar nada. E dá, muitas vezes dá. Só que quando dá, não tem o que fazer. Pelo que a gente, pelo menos assim, algumas coisas que eu tiro e o tempo nos ensina, né, Newton? Tu tens uma dualidade, né? De vida e de morte. Sim. Aonde é que o inconsciente estabelece, agora é hora de parar. Que, por exemplo, se nós pegarmos um câncer, qualquer tipo de câncer, né, ele é celular. Sim. Por que a célula, que ela nasceu diferente, ela vai destruir todo o corpo, sabendo que ela também vai junto, né? Sim. Alguma coisa determina primeiro que aquela célula se nasça para autodestruir o organismo. Bom, né? então tu já desse outro passo na teoria. Tu já incluísse 2 conceitos novos: instinto de vida e instinto de morte. Pulsão de vida, pulsão de morte. Ou objetos bons, objetos ruins, bons e malvados, etc. Tu estás incluindo um conceito de que algumas coisas dentro de nós nos empurram para o melhor e que outras coisas simultaneamente nos puxam para o pior. E que esse desequilíbrio faz com que nós ou tenhamos uma saúde melhor, do ponto de vista psíquico e, consequentemente, orgânico, ou pior, pela mesma razão.
Então nós temos dentro de nós, desde o ponto de vista da saúde mental, uma espécie de balança de 2 pratos. Quando há uma prioridade dos aspectos saudáveis, nós temos uma saúde relativamente boa. O indivíduo que é saudável de cabeça, geralmente é saudável de corpo. Geralmente. Por quê? Porque ele se examina, ele faz a revisão, ele se observa, ele pensa, ele olha o que ele come, ele olha as suas relações, ele pensa, ele chega na esquina, olha para um lado, olha para o outro, observa a sinaleira, cuida da velocidade que está, cuida o pedestre, cuida a si, cuida o outro que vem distraído, cuida o ciclista que de repente vem pensando sei lá em quê e avança a via, cuida o senhor de idade que desce na faixa de segurança e o sinal está fechado para ele e ele está com a cabeça sei lá onde, e não se irrita com isso, cuida o outro carinhosamente porque sabe que ele ajudou a pessoa a ficar viva naquele momento, ele podia ter passado por cima, ele se relaciona na comunidade como a comunidade sendo dele, ele e ele fazendo parte daquilo ali, prestando um serviço para as pessoas e as pessoas para ele. Então há um compromisso maior, uma conexão maior, um envolvimento maior, uma consciência social maior, o indivíduo saltou na escala das relações humanas, o indivíduo agora se afastou do mundo animal, se aproximou do mundo humano, etc, etc. Essa é a pessoa saudável do ponto de vista psíquico. Essa pessoa, da mesma forma que ela é cuidadosa com todos os elementos que nós demos, é cuidadosa também com o seu corpo, com as suas células. Então, há uma probabilidade menor dela ter a doença cardíaca. Ela vai fazer o exercício, ela vai olhar o que ela come, ela vai prestar atenção nas notícias, ela vai tapar uma série de coisas, ela vai ser mais cuidadosa com ela vai buscar o médico, ela vai fazer a revisão dela, ela vai ir no ginecologista uma vez por ano, ela vai fazer seu Papa Nicolau, ela vai fazer isso. Mesmo que aconteça alguma coisa, é muito no início. E tudo que acontece no início tem cura. A grande maioria das coisas que acontece no início tem cura. Então, essa pessoa mais saudável do ponto de vista mental, ela tem muito mais chance de viver mais e melhor. Evidente que tem aspectos que nós não podemos desconsiderar. Às vezes o indivíduo, como disseste, tem uma genética, tem conflitos que são totalmente inconscientes, que tem hora e data marcada para morrer, etc, etc. Bom, às vezes não tem muito como fugir disso, mas a probabilidade, do ponto de vista da estatística, é muito maior dessa pessoa viver mais e melhor. A qualidade de vida desse sujeito vai ser muito melhor. Porque ele examina mais, ele olha mais, ele escolhe mais, ele tem a chance de escolher. O indivíduo que fuma e um cigarro atrás do outro, ele pensou? Não, ele não pensou. Ele está pensando quando solta um cigarro, pega outro, quando come qualquer coisa. Quando a pessoa come qualquer coisa, ela está pensando? Não, ela está enchendo o bucho, vamos usar essa expressão meio gaudéria. Ele não está se alimentando. Ele não está olhando, não está curtindo, não está saboreando, não está degustando, ele não está nada. Ele está simplesmente botando para dentro. Por de repente ter carências orais e sei lá o que, da história de vida dele. E vai ficando cada vez mais obeso, porque coloca um monte de porcaria para dentro que não serve para nada, a não ser prejudicar. Mas é o indivíduo que não está pensando, não olha, não examina, não tem esse cuidado, essa construção legal na vida. Claro que não vai olhar as relações, não vai olhar a relação com a mulher, não vai olhar a relação com os filhos, a relação de trabalho, não vai pensar no futuro, não vai cuidar da velhice, não vai fazer uma prevenção de saúde para a velhice, vai chegar lá cheia de artrose, cheia de lesões, meio isquemiado, meio hipertenso, já pouco oxigenado, já não vai poder caminhar, não vai poder subir uma escada, se vai à praia não pode sair da cadeira, aos 80 anos de idade. Quando tem pessoas aos 80 anos de idade que tomam banho de mar, que andam de bicicleta, que nadam, que fazem tudo, absolutamente tudo. É adequado aos 80 anos. Bom, mas por que essa pessoa não pôde fazer isso? Algo dentro dela impede. Aí nós temos o prato das coisas ruins, voltando à questão da balança dos aspectos bons e ruins, fazendo com que aquele indivíduo tenha uma certa falta de consciência de que os aspectos negativos da personalidade dele estão se impondo. E ele não consegue enxergar. Sim, ele vai ter que fazer esse enfrentamento primeiro, do interior dele, né? Para tomar consciência, para mudar uma vida, hábitos de vida que não são sadios. Para ser essa é uma nova medicina, né, Nilton? Até o próprio mencionasse, Dr. Álvaro, é uma nova medicina. Sim. Ele e a esposa, né? Ela antecipa, né? É a medicina que antecipa, porque a gente não tem ainda, no geral, a mentalidade, né, para compreender o que é o futuro. E não é tão futuro, é presente, né, Nilton?
É tu te antecipar o problema e não tratar o problema. Mas quando nós vamos ao clínico, também estamos nos antecipando. Quando nós vamos nós, que eu digo, as pessoas em geral vão na ginecologista. Sim, fazer o seu exame. Também é antecipar. É enxergar antes que aconteça. É prever. Então nós fazemos a prevenção na alimentação, no corpo, fazendo exercício, tendo uma cabeça saudável. Não é só o peixe que morre pela boca. Sim. Claro que aí nós tiramos o peixe pela boca. Nós somos os nós tiramos da vida, às vezes, pela boca. Mas nós nos também, tiramos, né? Certamente. Agora é interessante essa parte da boca, né? Como nós temos uma dependência da nossa vida pela boca. Primeiro, as pessoas às vezes não têm uma asepsia, né, da boca, né? Segundo, que de repente você come demais, ou fuma, ou bebe, né? Sem consciência. Sem a consciência. Né? A boca está ligada. A consciência é relativa, eu tenho que fazer um intervalo, meu Nilton. Porque, por exemplo, nós temos situações de ansiedade, que a pessoa come uma barbaridade porque ela está ansiosa, né? E aquilo não é remédio, mas aquilo ocupa o tempo. E aí tem a ver com o inconsciente e inconsciente. Né? E quem determina para ela comer, né, não é o sistema digestivo, né? Não é o pré-digestivo, é o estímulo mental. Quer dizer, se tu estás comendo, mas a culpa é do teu estímulo mental também, que está. O mesmo se dá com comportamentos aditivos, como é o caso de droga, né? Drogas de diferentes tipos, né? Listas ou não, todas elas têm o mesmo. Né? E até comportamentos aditivos, até por exemplo, de crenças, né? De seitas, vamos dizer, vou falar seitas, né? Aquilo tu é vítima de ti mesmo. Né? Quem manda é o inconsciente. Então, até que ponto tu vai tratar o teu consciente com um remédio, né, periférico, se tu não buscar a causa? Eu fico, às vezes, lembrando os pacientes que têm o remédio e botam fora o remédio e não querem tomar. E é muito comum, às vezes, em determinadas situações, a pessoa para de tomar o remédio da pressão e tem um AVC. Depois do intervalo, nós voltamos a esse ponto. Pois não. Vamos agradecendo a psicóloga Thaís Modim, que está nos acompanhando, está nos assistindo ao vivo, o Marcos Cunha também, o doutor Mauro Irigoyen, que está nos curtindo também, nos acompanhando, a Esther Guimarães, que nos acompanha sempre. Certo. Pessoas parceiras aí que estão conosco. Esses que estão na internet, né? Estão nos acompanhando pelo Facebook, ao vivo, vendo vídeo. Exatamente. Fora o pessoal de casa que nos acompanha pela casa, pela rádio. Não tem esse feedback, né? Não tem esse feedback. Exatamente. Nós vamos fazendo um intervalo e já voltamos.